Olá pessoal, tudo bom? Turma do 3301, 3302 e 3303, né? Eu estou aqui hoje para falar de vocês de história, professor Aidê Carvalho, né? Já tratamos de filosofia, agora vamos tratar de história, né? E vamos falar de República Velha e política do café com leite. O que significa isso, né? República Velha, né? E o que é café com leite, né? Porque a partir de 30, com Vargas, passa o Estado Novo. Antes disso, né, é a República Velha, que ela vai de 1889, quando Deodoro da Fonseca dá o golpe militar em Dom Pedro, até 1930, né, quando Getúlio Vargas faz a Revolução de 30. E aí nós temos um Estado Novo, um Estado moderno, mais urbano, né, em relação ao país que era agrário, né. Esse período da história do Brasil é marcado por domínio das elites agrárias de São Paulo, que era grande produtora de café, e de Minas Gerais, que era grande produtora de leite, né? Tinha uma pecuária muito forte. E como naquele tempo o café e o leite eram os alimentos mais difíceis na mesa das pessoas, né? E mais caro, é tanto que tinha uma bolsa do café. Hoje tem bolsa de valores. O café era tão importante que tinha uma bolsa de café, não era nem de valores na época, né? E o Brasil produzia naquela época, gente, no Vale do Ribeira ali, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, 98% do café do mundo quem produzia no Brasil. Imagina só, né? Então o café, ele tem um ciclo muito importante na nossa economia e também definiu a grande elite política. Então eles revezavam no poder essa elite, ó. Paulistas, e claro que tinha gaúchos, mineiros, né? Como é que se diz? Paulistas, cariocas, né? Paraibanos, mas em compensação, a maioria era eles, né? Então virou política do café com leite, né? Em relação a esse tempero brasileiro também. E o Brasil se firmou como um país exportador de café, né? Só café. E indústrias deu um significado salto. Por quê? Para processar o café, né, começou a ter indústria também. Até porque Deodoro da Fonseca, né, através do Rui Barbosa, tinha dado noção para os bancos emitir moedas, né, que deu um prejuízo danado. Então acompanha os fatos externos, né? O mundo evolui, aqui também tem que evoluir. Até porque os consumidores ficam mais exigentes. Então as oligarquias, o que são oligarquias? Oligarquia quer dizer governo de poucos, né? Oli quer dizer pouco, e arquia governo, né? Governo de poucos, daqueles que realmente dominam a cena, né? São os escolhidos, são, né, os principais importantes. O período que vai de 1894 a 1930 foi marcado por períodos de presidentes civis ligados ao setor agrário. Esses políticos saíram dos seguintes partidos: Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. Naquele tempo, gente, não existia partido nacional. O partido era de cada estado, entendeu? Não existia um partido nacional. Hoje existe, por exemplo, o PT. O PT está em todo o Brasil, PMDB, PSDB. Antigamente não. Cada estado fazia o seu partido republicano, né? E era republicano, que tinha esse nome porque estava na república, né? E essa oligarquia controlava as eleições, mantinha-se no poder de maneira alternada, né? E contava com o apoio da política agrária do país, né? Pecuária e café são produtos da terra, né? Agrário, né? Então ele influenciava muito em troca de favores entre o presidente e entre os governadores também, né? Para manter. Eu emprego falando de tal, eu emprego teu filho, tem um agregado meu aqui, eu te apoio para presidente, você apoia eu aqui, meu candidato, para sustentar a eleição. Eu te elejo aqui e você consegue cargo para mim, né, e benefícios lá em cima. Então, o tempo todo, essa política. O voto não era, como se diz, o voto não era secreto, né, até essa época, então poderia muitas fraudes, né, e ter poder para controlar, tá certo? Surgiu nesse período o tenentismo. O tenentismo, gente, foi um movimento do exército, de caráter militar, que ele queria que fazia oposição a esse governo oligárquico. Eles defendiam a moralidade política e mudança do sistema eleitoral, implantação do voto secreto, né, e transformações no ensino público do país. Só que esse tenentismo, né, tá lá em Palmas, os 18 do Forte, né, de Copacabana, que foram mortos, né, só ficaram vivos Siqueira Campos, que não é o Siqueira Campos do Tocantins, é outro, né, e
o aviador do lar, o comandante da brigadeira Eduardo Gomes, né? Só esses dois sobreviveram. Todos foram mortos ali, os 18 do Forte, né? Vocês vão ver a imagem desse vídeo dos 18 do Forte na rua de Copacabana, né? E eles morreram, né? Porque defendia... Isso acabou. O tenentismo depois virou a coluna Prestes, né? Porque Luiz Carlos Prestes virou comunista depois, né? Mas antes ele criou a coluna Prestes, que passou até para o Porto Nacional, né? Foi 24 mil quilômetros, né, em todo o Brasil, Maranhão, Brasil, Rio. Começou Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, né, tentando fazer oposição aos governos, né, agrários, né, a essa troca de poder. Queria um poder um voto secreto, maior liberdade, né, e defendia o ensino público do país. Era uma intenção boa desses militares, né, naquele momento, né. Pelo menos naquele momento. Depois desvirtuaram um pouco, né? Aí quando o movimento foi combatido, né? E o Luiz Carlos Prestes refugiou na Bolívia, o pessoal do Partido Comunista Brasileiro foi lá, Agildo Barata, né? Foi lá e filiou ele. Depois ele foi para a União Soviética, e aí é outra história que tem que contar mais na frente, né? Para mostrar para onde esse pessoal do tenentismo foi, né? E a política do café com leite, gente, esses dois estados eram os mais ricos da nação, São Paulo, café, e Minas Gerais, pecuária e leite, né? Dominava o cenário político da república, porque eram os mais ricos da nação, né? Quanto mais rico, mais dinheiro, né? E os presidentes acabavam favorecendo sempre o setor agrícola. A política do café com leite também, gente, sofreu duras críticas dos empresários ligados à indústria, porque estavam em expansão nesse período. Eles queriam industrializar o país. E esse pessoal não deixava, porque todo mundo, os presidentes, os governadores, todos eram ligados à terra, né, aos produtores de café e leite. E aí atrasava muito o país ser mais dinâmico industrialmente, né? Se por um lado a política do café com leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária na região sudeste, por outro lado as outras regiões foram abandonadas, né? O norte, o nordeste e o centro-oeste demoraram a se desenvolver. Só foi desenvolver mais um pouquinho quando o nosso querido presidente José Kubitschek construiu Brasília em 1961, né? Porque centralizou a capital no meio do Brasil, construiu a Belém em Brasília, vieram os nordestinos trabalhar aqui, né, os candanos, para construir Brasília, e favoreceu um pouco a integração nacional. Mas até aquele momento, né, a capital era do Rio de Janeiro, né, distante, e aí você percebe como era complicado administrar o Brasil. Então, o Brasil é um país que tem muita desigualdade, porque uma elite concentrou muito mais no Sudeste, no Sul, né, os benefícios da riqueza do Brasil, tá? E agravou problemas sociais seríssimos, né, nessas regiões como o Nordeste, principalmente o Nordeste, que sofria com problemas de seca, desnutrição, né, fome, como é que se diz? Analfabetismo, né? Tudo isso foi importante. Então tinha a política dos governadores, né? O presidente Campos Salles, visando manter no poder a oligarquia, ele fazia troca de favores entre políticos, entendeu? E dava suporte à candidatura presidencial. Você me dá suporte para eu ser eleito, que eu, durante a época do governo, vou ajudar você também aí, entendeu? Então tinha muito essa troca de governo. Até hoje tem isso. Se um prefeito aqui não for afinado com o governador, com o deputado, ele sofre embargo, né? Você não vê o que o governo da República faz com alguns estados em relação à vacina? Vocês viram, né? Tá tendo uma CPI sobre isso, nesse momento. Porque os estados ficaram querendo fazer as coisas que o presidente, dependendo de quem era amigo ou não, ele, né? Então, até hoje, esse enraizamento, esse atraso no Brasil, que é moderno, contemporâneo, ainda está em voga na nossa política brasileira. Isso é fruto lá da política do café com leite, né? E também, gente, você tinha um coronel. Quem era a figura do coronel? O coronel, gente, era uma pessoa rural, que tinha fazenda, tinha tudo, né? Tinha um poder militar que ele ganhou para combater... porque no começo do Brasil não tinha uma guarda nacional. Então pagava pessoas que eram mais ricas e dava títulos para elas combaterem bandidos, combaterem, né, cangaço. E esse pessoal ganhava patente, né? Nunca era do exército.
Aí dava o quê? Dava uma patente para esse homem, você vai ser o coronel daqui, né? Aí ganhava esse título de coronel, tinha alguns jagunços com ele, né? E esses jagunços faziam o quê? Não vota no coronel não que a gente te mata, né? Então ia lá, né? Tinha muitas brigas entre eles, né? Então se você for ver em cidade pequena de Minas Gerais, Goiás, você vai ter 30 igrejas. Porque cada coronel queria ter sua igreja própria, né? Para não encontrar o coronel rival ali, né? Nas terras um do outro, né? E também tinha o pessoal do voto do cabresto, né? Dos currais, né? Eles ameaçavam, intimidavam, se você não votasse, você perde o emprego. E o coronel é aquele tipo de pai, todo mundo queria que o coronel fosse o padrinho do filho dele. Padrinho de casamento, padrinho. Era agregado, né? O homem é agregado, mora aqui. Esse conservadorismo, essa dependência, né, de favor do coronel, de tudo, né? Do emprego que precisava, né? De levar no médico, né? De batizar, de comprar um carro. Tudo era feito com o coronel, né? E aí o que acontecia? O coronel mandava votar em quem ele quisesse, e quem não votasse era demitido, preso ou morto. Entendeu? Sabe? Tinha muitas fraudes, porque o voto era aberto, né? Não tinha fiscalização. Já tinha lá dentro 30 votos do coronel antes de começar a eleição. Então essa figura, né, usava violência para que os eleitores do seu curral eleitoral votassem os candidatos apoiados por ele, né? E seu poder econômico também, ele usava poder econômico, ele comprava as pessoas, né? Imagina quantas festas religiosas e quantas festas não eram feitas das pessoas. Não tinha cinema, não tinha shopping, não tinha, né? Então o coronel proporcionava isso na sua região para poder, né? Até hoje, você já foi numa festa religiosa aqui no Tocantins? É sempre o filho de um senador, de um prefeito, que é filho do imperador, não é? Tá lá o folião simples, né? A maioria das pessoas é agregada. Existe aí um pouco de coronelismo, né? Essas políticas de cidade pequena, que o cara quer ser eleito naquele ano ele patrocina a festa do Bonfim, a festa da padroeira, para influenciar o voto dele. Tudo resquício, né? Que nós pegamos lá da política do café com leite, que está presente. Esse coronelismo do Brasil está presente na política, na forma do patrão tratar os empregados, né? E no controle ideológico, né? Sabe com quem você fala, sabe com quem você está falando, né? Essa é a grande palavra do coronel. Sabe com quem você está falando? Que é uma coisa intimidadora, entendeu? Então, gente, tinha compra de votos, votos fantasma, troca de favores, fraudes eleitorais e violência. Tudo isso era importante, né? E também não era só isso. Tinha um convênio de Taubaté. Taubaté era uma cidade do paulista muito produtora de café. E o pessoal fazia um congresso lá para quando o preço do café estivesse baixo, eles obrigavam o governo, que também já era produtor de café, já era o dono do café, beneficiava ele mesmo. Olha, o café está baixo. Então o Estado vai lá, pega os impostos da população e compra deles a preço alto o estoque. Sabia? Esse convênio de Taubaté era isso. Não, já que estamos no poder, o preço está baixo, o governo é obrigado a comprar pelo dobro do preço o nosso produto. Entendeu? Essa é a nossa república, até, né, de favores até hoje. Era assim, simples e fácil. Eles tinham poder para eleger, né? Revezavam no poder, tá certo? Como é que é? Mas tem uma crise aí, né? Todo poder é de inveja, de usura, um quer dominar mais que o outro, né? Revezava no poder, né? Lembra o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paulista? Só que tem uma crise aí, né? Para acabar, o Washington Luiz indicou um político paulista, quando era para indicar o mineiro, porque já tinha sido um paulista, né? O Washington Luiz já era paulista, então ele tinha que indicar o mineiro. Não, ele indicou para a sucessão um do mesmo estado dele. Aí rompeu a sucessão, entendeu? Aí o Partido Mineiro, descontente, juntou-se a Paraíba e Rio Grande do Sul, né? E forma-se a Aliança Nacional Liberal, para lançar a presidência do gaúcho Getúlio Vargas. Júlio Prestes sai vencedor das eleições, mas o pessoal alega, de 1930, mas alega que foi fraude, né?
E aí começa então a Revolução de 30, né? João Pessoa da Paraíba, né? E Getúlio Vargas se unem e eles derrotam Minas Gerais para derrotar e fazem a Revolução de 30. É tanto que Antônio Carlos, engraçado, Antônio Carlos, ele era presidente da província de Minas Gerais. Naquele tempo não era governador, era presidente, né? Ele dá nome a Itepac aqui de Porto, né? Você pode ver que Instituto Tocantinense, né? Antônio Carlos. Porque o dono é mineiro, né? O nome do Instituto de Porto Nacional, da faculdade, é homenagem a esse governador, né? Antigamente chamava de presidente de província. Ele falava uma coisa interessante: olha, façamos a revolução antes que o povo faça. Então fez uma Revolução de 30 ali, burguesa, né, sem mudar muita coisa, porque já tinha muita dificuldade no Brasil, muita revolta, né, muito descontentamento, muita fome, muita miséria. E eles perceberam isso. E nesse momento tem um fato mundial que favorece essa crise do café. O que acontece? Existe a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos compravam 90% do nosso café. Praticamente tudo que a gente produzia. Só que os Estados Unidos quebra, lembra? Em 29 quebra. Eles têm uma superprodução e não conseguem vender o que produziu, né? Porque a Europa está recuperando da Primeira Guerra Mundial e aí o estoque fica lá e o pessoal começa a falir, porque contraiu dívida e a superprodução que produziu não vende. E também não pode comprar, porque não está podendo vender para comprar. E aí o Brasil quebra. Os agricultores têm que mudar de lado, porque não tem mais dinheiro para sustentar o café. Rapaz, mais metade dos pés do café foram queimados por o preço subir. Você sabe, né? O produto está em baixa, é mais fácil, é mais procurado e aí sobe o preço, né? Lei da oferta e da procura, né? Então a crise nos Estados Unidos também contribuiu para isso, né? Para o fim aqui da República do Café, porque o café já não valia mais nada, né? E aí queimava café todo dia, né? Entendeu? Igual o Café Negão faz aqui, de madrugada. Tô brincando, né? É um cheiro bom o café torrado, né? Então, gente, essa é a política do café com leite. Essa crise sucedeu, né? Romper a sucessão, a troca. E aí Getúlio Vargas assumiu o poder. Getúlio Vargas vai durar até criar o Estado Novo, né? Em 32, o voto secreto, depois de 43 anos, né? O voto secreto passa a existir, né? As mulheres em 34 passam a votar, né? As mulheres em 32 já passam a ser eleitas, a mulher não votava, né? E aí começa então o Estado Novo, em que Vargas cria um Estado ditatorial que vai até 1945, né? Até a Segunda Guerra Mundial. Depois ele volta de novo em 50, nas eleições de 50, né? Até 54, quando ele suicida. Aí ele é eleito diretamente, né? Só para entender a figura, né? Muito polêmica, né? Muito cheia de mistério, grandiosa, né? E contraditória que é Getúlio Vargas, né? Então, gente, a nossa aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estudem. E essa aula minha eu gravei porque eu estou com muita dor, né? Estou à base de analgésico, né? Então, por isso, eu não sei quando eu estaria bom para poder ter essa aula. E eu espero que vocês façam críticas a essa aula e sugestões também para melhorar, tá bom? Bom estudo e até a próxima. E junto com o material escrito que eu mandei semana passada, vocês possam reforçar o conhecimento. Tchau!